E se o empata, aquele que sempre entende, sempre acolhe, sempre se sacrifica em silêncio, de repente decidisse parar de sangrar pelo outro? O que acontece nas profundezas do inconsciente quando a vítima emocional simplesmente diz basta? É mesmo amor, admiração ou destino? Ou será que, por trás desse laço, existe um pacto silencioso entre a luz do empata e a sombra faminta de um narcisista oculto? Carl Jung diria que nada disso é acaso. É o encontro de dois inconscientes que se reconhecem antes, mesmo da consciência perceber o perigo. Mas o que acontece quando a peça que sustentava o teatro decide abandonar o palco? Imagine a cena. Por fora, o narcisista oculto continua delicado, sensível, racional, talvez até espiritualizado. Por dentro, porém, um pânico velho desperta, como uma criança abandonada que percebe que perdeu sua última fonte de suprimento emocional. Jung falava de complexos autônomos, forças psíquicas que tomam o controle da personalidade sem pedir permissão. E se esse pânico não for exagero, drama ou frescura, mas o desespero real de uma máscara que está rachando? O que acontece com a persona quando o espelho que a sustentava, o empata, finalmente recusa o papel de espelho? Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de estar se apagando aos poucos, tentando salvar alguém que nunca admite erro, nunca pede desculpas de verdade, mas sempre encontra um jeito de fazer você duvidar de si mesmo. Jung chamaria isso de possessão pelo outro, quando o eu se curva tanto diante de uma figura psíquica que já não sabe onde termina a própria identidade. Mas e se, de repente, algo dentro de você desperta uma espécie de voz antiga, instintiva, dizendo que esse sacrifício não é amor, e sim autodestruição? O que acontece quando essa voz finalmente é ouvida? É nesse ponto que o jogo muda. O narcisista oculto, acostumado a se alimentar da culpa, da empatia e do medo de abandono do outro, começa a sentir um tipo de terror que não aparece nas expressões faciais, mas vaza em pequenos gestos, silêncios estranhos, reações desproporcionais. Jung dizia que aquilo que mais tememos encarar em nós mesmos acaba surgindo na figura de outra pessoa. E se o empata, ao dizer basta, se torna justamente o espelho onde o narcisista é obrigado a ver a própria sombra pela primeira vez? O que esse confronto desperta por trás do sorriso, da voz calma, da aparência de controle? Talvez seja por isso que muitas histórias entre empatas e narcisistas ocultos terminam em confusão, inversão de culpa e tentativas desesperadas de puxar o empata de volta para o labirinto. Mas sob a lente de Jung, nada disso é aleatório. É a psique lutando para manter seu velho padrão de dominação e dependência. A pergunta não é apenas o que o narcisista sente quando o empata se afasta, mas o que desperta em você quando percebe que sempre foi a peça central do jogo psicológico. Até que ponto você está disposto a enxergar o que realmente está em jogo por trás desse vínculo? Se você seguir até o final, talvez não ouça respostas confortáveis, mas verá algo que Jung consideraria muito mais perigoso e libertador ao mesmo tempo. A verdade sobre quem de fato estava no controle desde o começo. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que o empata percebe que algo dentro dele se rompeu. Não é raiva, não é cansaço, não é vingança. É algo mais antigo, mais visceral, como se uma voz esquecida no fundo do inconsciente despertasse e murmurasse que já não é possível continuar oferecendo vida a quem só devolve sombra. Jung dizia que a alma fala através de pequenos estremecimentos. E talvez seja isso que você sente agora, aquele arrepio que não vem do frio, mas do reconhecimento. Será que, no fundo, você sempre soube que esse vínculo tinha um preço alto demais? Quando o empata começa a recuar, mesmo que levemente, um movimento invisível acontece na psique do narcisista oculto. Não é apenas desconforto, é desespero velado, como um animal que perde o território que imaginava possuir. Jung explicava que a persona, quando ameaçada, tenta desesperadamente manter a ilusão de controle. E é exatamente isso que você começa a perceber. Um olhar mais atento, perguntas camufladas, gestos que tentam restaurar o antigo equilíbrio, como se seu silêncio fosse uma ameaça maior do que qualquer confronto direto.
Por que seu afastamento, mesmo discreto, produz tanto ruído no outro? Talvez porque, pela primeira vez, o empata deixa de ser o espelho que o narcisista controla. E essa ausência, essa quebra repentina da dinâmica invisível, provoca um colapso interno que o narcisista não admite nem para si mesmo. Jung falava que aquilo que negamos ganha vida própria no inconsciente, e o narcisista oculto, acostumado a operar nas sombras da suavidade, sente a própria sombra crescer, engolir suas máscaras, corroer sua fachada de calma. Algo nele começa a tremer, mas ele jamais confessará. Então surge a pergunta incômoda: quem você se torna quando deixa de ser o porto seguro de alguém que nunca te devolveu abrigo? O empata, nesse ponto, se vê entre dois mundos. De um lado, o impulso antigo de salvar, curar, compreender. Do outro, um cansaço existencial que não pode mais ser ignorado. Jung dizia que toda alma chega ao momento em que precisa escolher entre continuar vivendo para agradar o outro ou, finalmente, atravessar a fronteira da própria individuação. E talvez seja essa fronteira que você está sentindo agora. Um limite que não é racional, mas psicológico, quase sagrado. Será que o mundo desaba quando você decide não carregar mais o peso que nunca foi seu? Ao mesmo tempo, algo dentro do empata começa a florescer em silêncio. Não é coragem, não é força, não é rebeldia. É uma lucidez crua, dolorosa e libertadora. Aquela clareza que aparece quando a cortina cai e a verdade fica nua diante dos olhos. Jung diria que é o self chamando, puxando você para fora do labirinto. E essa chamada, mesmo sutil, provoca um eco profundo no narcisista oculto, como se ele percebesse pela primeira vez que seu domínio emocional não é eterno. Mas por que o simples ato de você respirar por si mesmo ameaça tanto a estrutura psíquica do outro? É que o narcisista oculto vive de controle silencioso, de pequenas arquiteturas emocionais que moldam sua realidade. Quando o empata diz basta, ainda que sem palavras, é como se essas estruturas começassem a ruir. Jung explicava que o ego, quando confrontado com a perda de poder, tenta se expandir em desespero. E você começa a ver isso nos diálogos, nos silêncios, nas reações excessivas. Algo nele tenta recuperar o território emocional. Mas seria isso amor? Ou apenas medo de perder a fonte de energia que o mantinha protegido da própria sombra? Nesse processo, o empata começa a revisitar memórias antigas, momentos em que se calou para manter a paz, em que se culpou para evitar conflitos, em que ofereceu mais do que tinha porque acreditava que assim seria visto, amado, validado. Jung sempre dizia que a alma cobra sua dívida de autenticidade. E agora, essa cobrança chega como uma onda que não pode mais ser contida. Você se pergunta sem voz: por que continuei ali por tanto tempo? Que parte de mim acreditou que merecia tão pouco? Enquanto isso, o narcisista oculto inicia seu ciclo interno de pânico. Tenta ser mais doce, depois mais crítico, depois silencioso, depois invasivo. É como se passasse por várias máscaras buscando aquela que voltará a te capturar. Jung afirmava que a sombra, quando acuada, muda de forma para sobreviver. E talvez seja isso que você esteja vendo. Transformações rápidas, incoerências, promessas repentinas. Não se deixe enganar. Nada disso é sobre você. É sobre ele tentando não encarar o vazio que sente quando você escapa do papel que ele te deu. Mas o empata agora sente algo diferente, uma estranha mistura de medo e liberdade. Medo porque sair da prisão emocional exige romper pactos antigos com a própria dor. Liberdade porque pela primeira vez o ar parece limpo, como se a alma respirasse sem pedir permissão. Jung dizia que a individuação só começa quando deixamos de pertencer às projeções dos outros. E talvez seja isso que esteja começando em você. Um movimento lento, mas irreversível, em direção ao próprio centro. Mas será que você está pronto para ver quem realmente é, sem o reflexo distorcido que te ensinaram a carregar? E assim, entre esse jogo silencioso de afastamento e perseguição emocional, algo mais profundo se revela. O narcisista oculto não teme perder você. Ele teme perder o poder que tinha sobre sua psique. E o empata, mesmo sem perceber completamente, começa a descobrir uma verdade que muda tudo.
Mas será que essa descoberta é apenas o começo? Ou existe um abismo ainda maior esperando quando o empata finalmente rompe a última ligação invisível? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o empata percebe que algo se deslocou dentro de si. Não é um rompimento abrupto, mas uma espécie de desalinhamento interno, como se uma engrenagem antiga deixasse de obedecer ao peso de sempre. Jung dizia que o inconsciente fala primeiro através do corpo, depois através das emoções e só por último através da palavra. Talvez por isso você tenha sentido aquela quietude estranha, aquela vontade de não responder imediatamente, aquele impulso de não mais sustentar conversas que exigem sua energia como se fosse um tributo eterno. E esse simples gesto, quase invisível, se torna um terremoto silencioso na psique do narcisista oculto. Você já se perguntou por que seu silêncio pesa mais do que qualquer explicação? O narcisista oculto vive em permanente negociação com a própria sombra, tentando esconder de si mesmo as fissuras do eu. Enquanto o empata oferecia atenção, compreensão e validação, essas fissuras permaneciam cobertas, disfarçadas sob a aparência de equilíbrio. Mas, quando você se afasta, mesmo que um pouco, mesmo que em pensamento, essas rachaduras internas começam a se expandir. Jung afirmava que nada do que é reprimido permanece quieto. Tudo retorna, mais intenso, mais exigente, mais faminto. E talvez seja por isso que você nota um aumento súbito de sensibilidade no outro, uma necessidade desesperada de provar que ainda está presente, necessário, indispensável. Mas por que alguém que parecia tão centrado começa a se perder quando você começa a se encontrar? A verdade é que o empata sempre funcionou como uma âncora psíquica, não por submissão, mas por costume emocional. Você oferecia estabilidade e o narcisista oculto se agarrava a essa oferta como se fosse seu direito natural. Jung dizia que toda relação baseada em projeção cria uma corrente invisível que prende os dois lados, o projetor e o projetado. E nesse caso, o narcisista projetava em você a função de espelho perfeito, aquele que nunca falha, nunca questiona, jamais quebra a imagem que ele mesmo construiu. Mas agora, ao recuar, você se recusa a sustentar a fantasia. E é aqui que o pânico começa. Não o pânico de perder você, mas o pânico de ter que se olhar sem o filtro que você oferecia. Enquanto isso, no interior do empata, algo se reorganiza de maneira misteriosa. É como se, pela primeira vez, você conseguisse enxergar suas próprias cicatrizes não como falhas, mas como mapas. Mapas de sobrevivência, mapas de escolhas repetidas, mapas de histórias que nunca foram contadas em voz alta. Jung dizia que a alma não cura ao esquecer, mas ao integrar. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você, uma integração silenciosa, um reconhecimento profundo de tudo aquilo que suportou, engoliu, evitou, minimizou. Mas o que significa olhar para si com honestidade, depois de tanto tempo vivendo para sustentar a estabilidade emocional do outro? O narcisista oculto, por sua vez, começa a experimentar uma sensação que ele não sabe nomear. É como se a realidade tivesse mudado sem aviso. Você não está brigando, não está confrontando, não está ameaçando. E, paradoxalmente, isso é o que mais o desestabiliza. Jung explicava que o ego teme aquilo que não pode controlar. E sua ausência de reação, sua nova quietude, sua lucidez nascente são impossíveis de manipular. Por isso, você começa a notar pequenos ataques passivos, frases ambíguas, comentários que tentam reinstalar culpa ou dúvida. Mas dessa vez, há algo na sua consciência que permanece imóvel,
como se você já soubesse que a culpa não te pertence mais. Então a pergunta cresce. Por que agora você percebe claramente o que antes passava despercebido? Talvez porque, ao retirar sua energia emocional, você finalmente consegue ver o narcisismo oculto sem o véu da empatia. Aquilo que antes parecia sensibilidade, agora soa como estratégia. O que antes parecia fragilidade, agora parece manipulação emocional disfarçada de vulnerabilidade. Jung dizia que, quando o véu da projeção cai, vemos o outro em sua nudez psíquica. E essa visão não é bonita nem romântica. É crua, é real demais. E você começa a se perguntar: quanto tempo vivi dentro de um papel que não era meu? Quantas vezes confundi intensidade com profundidade? Quantas vezes aceitei migalhas emocionais porque acreditava que era minha função sustentar o emocional de outra pessoa? É aqui que o empata percebe a dimensão da própria exaustão. Uma exaustão antiga, acumulada em camadas quase invisíveis, construída ao longo de pequenos sacrifícios diários. Sacrifícios que você normalizou, porque acreditava que esse era o preço do amor, da paz, da conexão. Jung diria que o empata sacrifica demais porque teme confrontar a própria sombra. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Perceber que, em algum nível, você acreditou que precisava ser o salvador para ser merecedor. Agora, quando você rompe esse padrão, uma nova pergunta surge. O que sobra de mim quando deixo de tentar salvar alguém que nunca pediu para ser salvo? Apenas exigiu ser suprido. E enquanto o empata respira esse ar novo, o narcisista oculto mergulha em inquietação. Você nota a mudança não em gritos, mas em gestos sutis, um olhar mais rígido, uma suavidade falsa, uma preocupação exagerada que parece encenação. Jung dizia que a sombra tenta imitar luz quando quer recuperar domínio. E é isso que você vê agora, tentativas mascaradas de parecer alguém que ele nunca conseguiu ser. Mas seu corpo, sua alma, sua intuição sabem que essas mudanças não são verdadeiras. Então, surge a pergunta que instala um calafrio interno. Será que, durante todo esse tempo, eu estive amando uma máscara? Aos poucos, o empata reconhece que o narcisista oculto nunca teve medo de perdê-lo como pessoa. Teve medo de perder o controle sobre a narrativa emocional. E essa descoberta, ainda que silenciosa, muda tudo. Jung afirmava que o passo decisivo para a transformação é quando o indivíduo percebe que não é vítima do outro, mas participante inconsciente de um padrão psíquico mais profundo. E agora você sente isso com clareza desconfortável. Não se trata apenas de sair da relação, mas de sair de um ciclo interno, de um mecanismo que te empurrava sempre para o mesmo tipo de dor. O que acontece quando você decide quebrar esse mecanismo? E o mais surpreendente é que o empata não grita, não confronta, não exige, apenas se retira com uma serenidade que o narcisista não consegue decifrar. E essa serenidade, essa calma que vem da alma e não da negociação, é o gatilho final do pânico. Porque, ao contrário do que o narcisista oculto acredita, o empata nunca precisou dele para existir, apenas acreditava nisso. E agora, ao perceber que o ciclo pode ser quebrado, algo novo começa a nascer. Não um recomeço, mas uma revelação. Mas será que você está preparado para a revelação que vem quando a luz da consciência finalmente ilumina o que sempre esteve na escuridão? Há um instante em que o empata, mesmo sem dizer nada, começa a ocupar o próprio corpo de um jeito diferente. É como se a alma retornasse depois de anos exilada dentro de concessões emocionais. Jung dizia que o self sempre encontra um caminho para emergir, mesmo quando o ego tenta sufocar esse chamado com obrigações, culpas ou promessas que nunca foram feitas verbalmente, mas foram escritas na carne. Você sente algo mudar e não sabe se é força ou fragilidade. Talvez seja as duas coisas juntas, misturadas num ponto tão profundo que palavras não alcançam. E ainda assim, algo em você insiste. Por que demorei tanto para me ouvir? Enquanto essa presença interna cresce, o narcisista oculto sente o movimento como uma ameaça invisível. Não importa se você continua falando, se continua morando no mesmo lugar, se ainda mantém certa rotina emocional, ele sente. Jung dizia que a psique percebe antes da consciência, e
o narcisista percebe o desaparecimento da sua energia como quem sente a luz de um cômodo sendo apagada lentamente. O desespero que se instala não vem da perda, mas da falta de controle. Por isso você começa a notar comportamentos que nunca tinham acontecido antes. Elogios estranhos, gestos exagerados, tentativas súbitas de se mostrar vulnerável ou arrependido. Mas algo em você sabe que não é genuíno. Por que então esse teatro começa justamente agora? Porque pela primeira vez a máscara dele não encontra mais espaço para se encaixar. A psique do empata, ao se reorganizar, muda o campo de força da relação. Jung explicava que toda vez que o inconsciente de um indivíduo se torna consciente, o vínculo com o outro também muda, mesmo sem palavras. Você começa a ver detalhes que antes passavam despercebidos. O tempo calculado das respostas, os pequenos silêncios que pressionam, o jeito como ele reorganiza as emoções para parecer alguém que nunca foi. E diante disso, uma pergunta inquietante surge dentro de você. Será que eu sempre estive sendo moldado para caber num papel que não era meu? O empata sente o peso dessa pergunta como quem carrega uma revelação antiga. Porque, lá no fundo, sempre existiu um incômodo, uma sensação de desalinhamento entre o que você sentia e o que expressava. O mundo interno gritava, mas você respondia com gentileza. A alma se contraía, mas você sorria. Jung dizia que o grande sofrimento humano é viver longe do próprio eixo. E talvez seja isso que você esteja enxergando agora. Uma vida emocional inteira, construída ao redor das necessidades do outro, enquanto as suas eram colocadas em segundo plano. Mas por que você deixou que isso acontecesse por tanto tempo? Que cicatriz emocional lá atrás te convenceu de que precisava merecer amor? E quando essa pergunta emerge, o narcisista oculto começa a ruir por dentro. Porque ele percebe, mesmo que não admita, que você finalmente está enxergando as rachaduras da relação. Você não acusa, não confronta, não grita, mas sua consciência mudou, e isso por si só já expõe tudo o que antes estava escondido. Jung dizia que a sombra teme a luz porque ela revela o que foi cuidadosamente construído para permanecer oculto. E você vê isso agora. O desconforto dele, a mudança repentina de humor, o jeito como ele tenta te puxar de volta para dentro do labirinto emocional. Mas você percebe, pela primeira vez, que esse labirinto nunca foi seu. Será que foi esse reconhecimento que provocou o colapso emocional que começa a se formar do outro lado? A cada novo dia, o empata sente uma mistura paradoxal de alívio e dor. Alívio por finalmente se ouvir, por sentir que uma força interna desperta como uma semente antiga quebrando a terra. Dor, porque a alma percebe o quanto se perdeu ao tentar salvar alguém que não queria ser salvo, apenas abastecido. Jung dizia que nenhum relacionamento baseado na idealização sobrevive ao despertar da consciência. E o empata começa a ver isso com clareza. Não se tratava de amor recíproco, mas de dependência emocional camuflada, de um jogo silencioso onde você dava demais e recebia de menos, enquanto acreditava que isso era normal. Então surge a pergunta que arde. Se eu sempre senti que algo estava errado, por que continuei? Porque a psique humana, ensinava Jung, cria pactos secretos com a dor. Pactos feitos na infância, em experiências de abandono, em momentos em que você aprendeu a se adaptar para sobreviver. O narcisista oculto apenas ocupou esse lugar simbólico dentro da sua história. Ele se tornou a figura perfeita para reativar antigas feridas, porque o inconsciente repete aquilo que não foi resolvido. E agora, quando você rompe esse pacto interior, algo dentro dele enlouquece, porque ele sente que está perdendo não uma pessoa, mas o poder de manter viva a própria fantasia de ser indispensável. Qual parte de você ainda teme o vazio que vem quando o ciclo se quebra? Enquanto essa travessia acontece, o narcisista oculto entra em estado de alerta.
Ele começa a alternar entre doçura extrema e frieza súbita, entre proximidade sedutora e distanciamento calculado. Jung explicava que o ego, quando ameaçado, tenta se expandir para compensar. Por isso o narcisista muda de tom tão rapidamente. Ele não está reagindo ao que você faz, mas ao que você deixa de fornecer. E cada gesto que você recusa alimentar se torna uma ameaça ao castelo psicológico que ele construiu. Então ele tenta confundir você, tenta fazer você duvidar, tenta acionar gatilhos antigos. Mas agora algo mudou. Mesmo quando você sente o impacto, percebe que não é mais possível voltar ao lugar de antes. Por que então a sensação de culpa insiste em aparecer? Porque o empata sempre acreditou que sua função era segurar o emocional do outro. É um condicionamento profundo, quase arquetípico. Jung dizia que a psique do cuidador se constrói em torno da crença de que só será amado se estiver servindo. Mas enquanto você desperta, essa crença começa a desmoronar. E com ela, desmorona também o domínio emocional do narcisista. Ele percebe que você não está mais reagindo às manipulações sutis, que está enxergando as camadas escondidas, que sua consciência agora está alinhada com algo maior do que a dinâmica da relação. E essa percepção o apavora. Não porque ele te ama, mas porque ele não sabe existir sem dominar o cenário afetivo. Será que você percebe o tamanho desse impacto? E então surge um momento inesperado. O empata sente uma estranha paz. Não é felicidade, não é alívio completo, não é vitória. É uma calma profunda, silenciosa, como se uma parte da alma tivesse retornado ao seu corpo após anos de exílio emocional. Jung dizia que a individuação começa quando você deixa de viver para corresponder às expectativas dos outros. E este é o ponto em que você se encontra agora, um limiar entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. O narcisista, por sua vez, percebe essa transição como um abandono catastrófico. Mas, no fundo, o que está desmoronando não é você. É o sistema psicológico que ele criou para te manter orbitando ao redor da sombra dele. Será que você está pronto para atravessar esse portal sem olhar para trás? Há um instante misterioso em que o empata começa a perceber que a própria respiração mudou. Algo dentro de você se expande de um jeito silencioso, quase secreto, como se uma parte antiga da alma finalmente estivesse voltando para casa. Jung dizia que o inconsciente conduz o indivíduo à própria verdade, ainda que o ego tente resistir. E talvez seja isso que você sente agora. Uma força que não é raiva, não é vingança, não é orgulho, mas um retorno ao próprio centro. Porém, esse retorno tem um preço. Cada passo que você dá em direção a si mesmo acende um pânico crescente no narcisista oculto. Por que sua liberdade parece ameaçar tanto alguém que dizia te amar? É que o narcisista oculto nunca amou sua presença, amou sua função, amou a segurança emocional que você oferecia sem perceber, amou a certeza de que você estaria ali sempre, mesmo quando ele te empurrava para longe. Jung explicava que a sombra se nutre do que o outro oferece sem consciência. E você ofereceu luz demais, compreensão demais, paciência demais. Agora, ao retirar essa energia, você desmorona o alicerce emocional dele. Por isso você começa a notar reações estranhas, uma gentileza repentina, seguida de um silêncio frio, um pedido de aproximação, seguido de um distanciamento calculado, uma confissão suave, seguida de uma crítica sutil. Tudo para recuperar o território psíquico perdido. Mas algo em você já não se move mais pelo mesmo impulso. Por que essa mudança interna parece tão irreversível? Porque o empata começa, finalmente, a enxergar a própria dor como um guia e não como uma punição. Jung dizia que aquilo que nos fere é o mesmo que nos desperta. E você desperta agora, não para enfrentar o narcisista, mas para enfrentar o reflexo que ele ocupava dentro de você. Aquele reflexo de infância, aquela sensação de que o amor precisava ser conquistado, administrado, protegido a qualquer custo. Essa ferida antiga, que antes fazia você aceitar pouco, agora se revela como a origem do padrão. E conforme você a vê, ela perde poder. E conforme ela perde poder, o narcisista entra em colapso interno.
porque ele sente, de uma forma quase instintiva, que você está rompendo uma corrente que ele jamais imaginou que pudesse ser quebrada. Será que você entende o tamanho da transformação que está vivendo? O narcisista oculto percebe isso antes mesmo que você tenha plena consciência. Ele percebe no seu olhar, no seu tempo de resposta, no modo como você já não se apressa para consertar situações que antes te desesperavam. Percebe no silêncio onde antes havia ansiedade, na calma onde antes havia culpa. Jung explicava que o vínculo psíquico entre duas pessoas é mais forte do que qualquer gesto visível. E nesse vínculo, o narcisista sente o fio se soltando e tenta desesperadamente puxá-lo de volta. Por isso ele começa a usar armas antigas, a vitimização, a nostalgia, a fragilidade performada, a crítica que parece conselho, o carinho que parece manipulação, a raiva travestida de preocupação, mas nada disso penetra como antes. Por quê? Porque o empata, agora, não está mais buscando sobreviver dentro da relação. Está buscando sobreviver dentro de si. Jung dizia que a maior batalha humana é entre o que somos e o que imaginamos que precisamos ser para sermos amados. Você está atravessando essa batalha agora e ela dói. Dói perceber que você sempre entregou mais do que recebeu. Dói admitir que muitas das suas concessões vieram de medo e não de amor. Dói ver que o narcisista oculto ocupou um espaço simbólico que nunca deveria ter sido dele. Mas essa dor, paradoxalmente, te liberta, porque cada lágrima silenciosa expõe a farsa emocional que você sustentou sem perceber. E o narcisista, sentindo essa mudança, entra num desespero ainda mais profundo, porque seu controle desmorona. Será que isso finalmente te mostra quem sempre comandou o jogo psicológico? E então algo estranho acontece. O empata passa a perceber a manipulação sem absorvê-la. Vê o medo do narcisista sem tentar curá-lo. Ouve suas palavras sem internalizar o veneno. Jung dizia que o despertar da consciência cria uma espécie de campo protetor. E esse campo começa a se formar ao seu redor. Uma camada de lucidez que impede que você seja capturado pelos gatilhos antigos. E o narcisista sente isso como uma traição. Para ele, sua liberdade é uma afronta, sua independência é abandono, sua clareza é violência. Ele tenta recriar situações antigas, tenta provocar reações emocionais conhecidas, tenta fazer você se sentir culpado por querer existir fora da órbita dele, mas você já não reage da mesma forma. Então ele se desespera mais. Por que ele teme tanto sua autonomia? Porque sua autonomia revela a grande verdade que ele sempre tentou esconder, a de que não possui você, nunca possuiu, apenas manipulou, envolveu, moldou. Jung dizia que o narcisista vive uma ilusão de grandiosidade que só se sustenta enquanto o outro aceita desempenhar o papel complementar. Quando o empata rompe esse papel, o narcisista não perde apenas a relação, perde o espelho que mantinha sua estrutura psíquica de pé. Por isso, ele entra em pânico, não por amor, mas por sobrevivência emocional. Mas o empata agora começa a perceber outra coisa. Não é sua responsabilidade manter o outro inteiro. Será que você entende que nunca foi sua função salvar ninguém? É nesse ponto que a alma do empata passa por uma mudança profunda. Não é uma mudança externa, mas interna, invisível, simbólica. É uma espécie de renascimento lento, onde você se permite sentir a própria presença de um jeito novo. Jung dizia que o processo de individuação exige atravessar a escuridão antes de alcançar qualquer luz. E você está nessa travessia agora. Percebe que parte da sua vida foi vivida em função da aprovação, do reconhecimento, da necessidade de ser aceito. Percebe que o narcisista oculto ocupou o papel perfeito para ativar suas feridas, mas também o papel necessário para te conduzir ao próprio despertar. Esse entendimento não é racional, é visceral.
E quando você o sente, percebe que nada pode voltar a ser como antes. Mas por que essa revelação, mesmo libertadora, traz um peso tão grande no peito? Porque toda libertação exige luto. O luto pela versão de si que acreditava precisar mendigar amor. O luto pelo tempo perdido. O luto pela esperança que você projetou em alguém incapaz de te corresponder. Jung dizia que soltar um padrão é como soltar um fantasma que você acreditava que precisava guardar, e o empata sente esse luto profundamente. Não porque ainda deseja o narcisista, mas porque percebe o quanto se afastou de si mesmo enquanto tentava salvar alguém que vivia escondido atrás da própria sombra. Porém, ao atravessar esse luto, algo novo nasce. E o narcisista percebe isso com uma clareza inquietante, porque essa nova versão de você não pode ser manipulada. Então surge a pergunta que o narcisista mais teme e que o empata pela primeira vez se permite contemplar. O que acontece quando eu finalmente deixo de pertencer ao outro e passo a pertencer a mim? Essa pergunta é um portal. Jung diria que é o início da verdadeira jornada, e o narcisista sente esse portal se abrir e tenta fechá-lo com urgência, desespero, charme, vitimismo ou raiva. Qualquer coisa que te impeça de cruzá-lo. Mas o processo já começou dentro de você. Uma voz que esteve silenciosa por toda a vida finalmente começa a se manifestar. Uma voz que diz: agora é você, agora é sua alma, agora é seu caminho. Mas será que você tem coragem de continuar andando, mesmo sabendo que do outro lado não existe mais o papel que um dia te aprisionou? Há um momento em que o empata percebe que algo profundo está mudando, não apenas na relação, mas no próprio tecido da existência interna. É como se camadas antigas, escondidas sob anos de conformidade emocional, estivessem se desprendendo uma a uma. Jung dizia que a psique é um organismo vivo que se move em direção à totalidade, mesmo quando o indivíduo tenta se manter pequeno para caber nos afetos alheios. E é exatamente essa sensação que começa a pulsar dentro de você. Uma expansão silenciosa, quase proibida, como se a alma estivesse recuperando territórios que nunca deveriam ter sido cedidos. Mas por que esse retorno ao próprio centro provoca tanto medo em quem sempre se beneficiou da sua dispersão emocional? O narcisista oculto, percebendo essa transformação, entra em um estado psicológico que se assemelha a um eclipse interno. Algo nele escurece, algo nele se ilumina de forma distorcida, e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Jung explicava que quando o ego é confrontado com a possibilidade de perder o controle, ele se agita como um animal ferido, tentando manter viva a ilusão que sustenta a sua identidade. E é isso que você vê agora. O brilho estranho nos olhos dele, as mudanças bruscas de humor, os gestos carinhosos que logo se tornam exigentes, as fragilidades exibidas como iscas emocionais. Nada disso é amor, é sobrevivência. Mas o que acontece quando você deixa de reagir ao teatro que antes te dominava? O empata agora observa tudo com uma estranha clareza. As palavras dele já não entram como lâminas, já não provocam culpa automática, já não dobram sua essência. É como se sua alma tivesse crescido por dentro, criando um espaço onde nada que não seja verdadeiro consegue permanecer. Jung dizia que a consciência, quando desperta, transforma o ambiente interno em algo que a mentira não consegue habitar. E essa verdade silenciosa começa a reorganizar seu mundo emocional. Você percebe os padrões, as repetições, os laços simbólicos que antes operavam no escuro. Percebe como cada gesto dele buscava reinstalar uma narrativa onde você era pequeno e ele era grande. Mas agora você pergunta a si mesmo: quem eu era antes de acreditar nessa história que me contaram? À medida que essa pergunta se aprofunda, algo na relação começa a se desfazer de dentro para fora. O narcisista oculto sente esse rompimento intuitivamente, como se estivesse assistindo à dissolução de um espelho que sustentava sua própria identidade.
Jung explicava que o narcisista vive de projeções, e quando você retira a superfície que reflete, ele perde acesso à própria fantasia. Por isso o pânico cresce, não porque ele te ama, mas porque você está desfazendo a arquitetura emocional que o protegia de si mesmo. E nesse colapso silencioso, surgem tentativas cada vez mais desesperadas de reverter a mudança. Promessas irreais, memórias selecionadas, discursos emocionais que parecem profundos, mas não têm raiz. Por que então tudo isso te parece tão vazio agora? Porque sua alma finalmente aprendeu a distinguir profundidade de manipulação. Jung dizia que o inconsciente do empata reconhece o falso quando se reconecta ao próprio self. E você reconhece. Sente o eco vazio por trás das palavras dele. Percebe que cada gesto vem menos de um sentimento verdadeiro e mais de um medo inconfessável. E esse medo não é perder você como pessoa, é perder o poder que a sua empatia dava. Esse reconhecimento é doloroso, mas libertador. Dói perceber que você nunca recebeu o amor que ofereceu, mas liberta perceber que, embora ele tenha tentado te prender, a porta da prisão sempre esteve aberta. A questão é, por que você permaneceu lá dentro por tanto tempo? Porque o empata carrega uma história emocional que antecede o narcisista. Jung dizia que atraímos aquilo que espelha nossas feridas, não aquilo que espelha nossos desejos. E o narcisista espelhou sua ferida de merecimento. A ideia inconsciente de que você precisava se doar até o limite para ser visto, para ser escolhido, para ser importante. Esse mito interno guiou seus passos por anos. Mas agora, à medida que você vê a estrutura desse mito, ele começa a se desfazer. E quando ele desmorona, o narcisista entra em desespero, porque percebe que nunca teve poder real, apenas ocupou o lugar que sua ferida permitiu. O que acontece com o manipulador quando a ferida que ele usa como porta de entrada finalmente cicatriza? É nesse ponto que a psique do empata entra numa dimensão nova, onde não há mais espaço para pactos inconscientes. Você sente uma força antiga, quase primordial, surgindo no peito. Não é arrogância, é integridade, não é rebeldia, é retorno, não é vingança, é despertar. Jung dizia que o encontro com o self é sempre acompanhado por uma sensação de inevitabilidade. E agora tudo parece inevitável. Seu afastamento emocional, sua lucidez, sua recusa silenciosa em continuar sustentando um vínculo que fere mais do que nutre. E o narcisista sente essa inevitabilidade como quem observa uma porta se fechando para sempre. Mas por que ele teme tanto esse fim? Porque o fim da relação não significa apenas sua saída, significa o começo do enfrentamento dele com a própria sombra. Enquanto você estava lá, sua empatia amortecia as dores que eram dele, não suas. Sua presença servia como cortina, como anestesia, como um amparo para uma psique que não suporta se ver. Ao sair, você devolve a ele a visão crua de si mesmo. Jung dizia que poucos sabem lidar com a própria sombra quando ela aparece sem disfarces. E é exatamente isso que começa a ocorrer. A sombra dele emerge com violência, buscando culpados, buscando justificativas, buscando razões externas para explicar o desmoronamento interno. Mas nada disso te pertence. Será que pela primeira vez você está pronto para deixar que o outro se responsabilize por sua própria alma? E então o empata entra numa fase estranha, onde sente simultaneamente liberdade e vertigem. Liberdade porque finalmente respira sem ter que medir cada gesto. Vertigem porque o vazio deixado pela ausência do narcisista revela o quanto você se moldou para caber nele. Jung dizia que toda libertação é também um retorno ao desconhecido. E esse desconhecido, agora, se abre diante de você como uma estrada noturna. Há medo, sim. Há fragilidade. Há dúvidas que surgem como sussurros.
Quem sou eu sem esse vínculo? Quem serei sem essa dor? Como viver sem o papel que desempenhei por tanto tempo? Mas a verdadeira pergunta, aquela que muda tudo, é outra. Por que tenho medo de uma vida que finalmente me pertence? E é aqui que o processo se torna realmente transformador. Porque ao caminhar nessa escuridão interna, você começa a sentir algo que nunca teve espaço antes. A própria presença. A sensação de existir sem pedir permissão. A sensação de ser completo sem ser necessário. A sensação de que, pela primeira vez, você está se aproximando do que Jung chamava de totalidade. E embora a narrativa com o narcisista oculto ainda murmure ecos, você já não é mais capturável. Algo em você mudou de forma definitiva. Uma porta se abriu, uma verdade emergiu. Mas será que você está pronto para ver onde essa verdade vai te levar? Há um ponto na jornada em que o empata percebe que a própria pele parece mais sensível ao mundo, como se cada detalhe, um silêncio, um gesto, um pensamento, tivesse adquirido peso simbólico. Jung dizia que quando a consciência desperta, tudo ganha significado porque nada mais é vivido no automático. E agora você sente isso. As memórias que antes pareciam confusas se organizam como peças de um mosaico que pela primeira vez começa a fazer sentido. Você revisita cenas antigas, percebe frases que antes passaram despercebidas, reconhece olhares que agora revelam intenções ocultas. É um despertar doloroso, mas necessário, porque só agora você enxerga a verdade que sempre esteve ali. Porque antes você via com os olhos do coração, não com os olhos da alma. O coração, moldado pela necessidade de conexão, tenta justificar o injustificável, tenta encontrar beleza na falta, tenta converter desatenção em delicadeza. Mas a alma não aceita distorções. Jung dizia que a alma se rebela quando é traída repetidamente. E essa rebelião interna é o que você sente agora. Um tipo de clareza que corta, mas liberta. E essa libertação, mesmo que silenciosa, cria um impacto devastador no narcisista oculto. Ele percebe que perdeu acesso ao seu mundo interno, que sua influência já não penetra como antes, que sua narrativa emocional perdeu autoridade. E esse reconhecimento o fere mais do que qualquer ausência física. Nesse momento, surge uma fase tão sutil quanto transformadora. O empata começa a confiar nas próprias percepções. Aquela intuição que por tanto tempo você duvidou agora se manifesta como se estivesse tomando forma própria. Jung dizia que a intuição é a linguagem do inconsciente, e seu inconsciente tenta há tanto tempo mostrar o caminho que agora finalmente você consegue ouvir. Cada insight é como uma vela acesa num corredor escuro, e quanto mais você avança, mais percebe que nunca esteve realmente perdido. Apenas estava aprisionado na expectativa de ser necessário para alguém que nunca soube te enxergar. Será que, no fundo, você sempre soube que esse vínculo era uma prisão emocional travestida de amor? Ao mesmo tempo, o narcisista oculto entra numa espiral psicológica que alterna entre negação e desespero. Você percebe isso nos detalhes, não nas palavras, mas no tom delas, não nos gestos, mas na rapidez com que eles acontecem, não nas desculpas, mas no vazio que elas carregam. Ele tenta reconstruir a versão de si mesmo que você costumava enxergar. Tenta recriar a ilusão que mantinha você preso. Tenta reviver o vínculo que agora está morrendo. Mas essa tentativa falha diante da sua nova percepção. Jung dizia que, uma vez iluminado, o inconsciente não volta a dormir. E algo em você despertou de um modo tão completo que até suas antigas dores parecem diferentes quando revisitadas. E então surge o momento mais radical dessa jornada. O empata começa a se perceber como protagonista da própria história. Não mais alguém que responde ao emocional alheio, mas alguém que responde à própria alma. Essa mudança é quase imperceptível para o mundo externo,
mas internamente ela opera como um terremoto. Você sente uma força silenciosa emergindo, uma convicção suave que não precisa se justificar. A culpa perde força, o medo diminui, a necessidade de aprovação desaparece pouco a pouco. Jung dizia que esse é o início da individuação, o ponto em que você deixa de viver nas sombras dos outros e começa a viver na própria luz. Mas será que você está pronto para continuar, sabendo que essa luz revelará partes de si que você evitou por toda a vida? Há um instante, quase imperceptível, em que a própria alma parece parar para escutar o que acabou de atravessar. Não é conclusão, não é resposta, não é fechamento. É apenas um silêncio cheio, um silêncio que respira, que vibra, que revela o contorno das verdades que não precisam ser ditas para existirem. Jung dizia que nada realmente termina dentro de nós. Tudo se transforma. E talvez seja isso que você sente agora. Uma transformação silenciosa que não pede anúncio, apenas espaço. É nesse espaço que a percepção se reorganiza, como se tudo o que você viu, sentiu e reconheceu durante essa jornada estivesse agora encontrando seu lugar dentro de você. Não de forma lógica, mas simbólica. Uma reorganização que acontece nas camadas mais profundas, onde as palavras já não alcançam. Jung afirmava que o inconsciente fala através de imagens, e são essas imagens que começam a emergir agora. O empata que desperta, o narcisista que se desmancha, a sombra que revela sua fome, a luz que finalmente assume seu próprio corpo. Nada disso é externo, tudo é seu. À medida que essas imagens se entrelaçam, surge uma consciência nova, não a consciência racional, mas aquela que nasce quando a alma se reconhece. É estranho perceber que nada mudou do lado de fora, e ainda assim, absolutamente tudo mudou por dentro. Jung dizia que quando vemos a sombra, não podemos mais voltar ao ponto anterior. E você vê agora, não a sombra do outro, mas a sua própria luz, recuperada em silêncio, como se sempre tivesse esperado por esse exato momento para emergir. E então, uma pergunta ecoa dentro de você, não como dúvida, mas como convite. O que acontece quando o empata deixa de existir para atender e passa a existir para ser? Essa pergunta cria um espaço onde a antiga dor já não domina. Cria um espaço onde o medo do abandono perde relevância. Cria um espaço onde o amor próprio não é conceito, mas presença viva. Jung dizia que a verdadeira jornada é a jornada de retorno ao self. E talvez você esteja percebendo agora que esse retorno começa quando você escolhe a si mesmo pela primeira vez. O narcisista oculto, com toda a sua arquitetura emocional, não é mais o centro do enredo. Ele se torna símbolo, espelho, passagem. Porque, no fundo, essa história nunca foi sobre ele. Sempre foi sobre você. Sobre as partes suas que se curvaram, que silenciaram, que sangraram, que se perderam. E agora, lentamente, uma a uma, essas partes começam a voltar. É quase possível sentir o som da alma se recompondo, como água retornando ao rio que sempre lhe pertenceu. Há um tipo de beleza na vulnerabilidade que você reconhece agora. Não a vulnerabilidade de oferecer demais, mas a vulnerabilidade de finalmente se permitir existir inteiro. Jung dizia que a individuação não é um ato de força, mas de honestidade radical. E é nessa honestidade que você percebe que o empata que dizia sim ao mundo inteiro está se despedindo. Não como ruptura violenta, mas como metamorfose inevitável. Como se uma versão antiga de você estivesse sendo deixada para trás com um agradecimento silencioso, sem remorso, sem culpa. E enquanto essa metamorfose acontece, algo novo começa a nascer dentro de você. Um tipo de presença que não precisa se justificar, que não precisa ser escolhida para existir, que não precisa ser validada para respirar. É a sensação de voltar ao próprio corpo, à própria história, ao próprio eixo. Jung dizia que a alma sabe o caminho, mesmo quando a mente ainda hesita. E é essa sabedoria que se manifesta agora. Um saber antigo, profundo, quase sagrado, dizendo que o próximo passo não é medo, é retorno. Nesse retorno, uma compreensão suave se instala.
Você não perdeu o narcisista, você se encontrou. E essa verdade simples e devastadora cria um eco que continuará vibrando muito depois de o vídeo terminar. Porque essa jornada não termina aqui. Ela apenas começa a se mover para dentro de você, encontrando raízes, abrindo caminhos, transformando silenciosamente o que você acreditava ser impossível mudar. E talvez, no fundo desse eco, exista uma frase que deseja ser ouvida. Quando você escolhe a si mesmo, até a sombra aprende a respeitar. Deixe que essa frase encontre lugar dentro de você. Deixe que ela fique. Deixe que ela respire. Se algo dentro de você despertou, se alguma parte silenciosa finalmente encontrou nome, deixe que esse movimento continue. Compartilhe nos comentários o que tocou sua alma. Permita que esse processo reverbere em outras pessoas que ainda caminham no escuro. E siga conosco. Inscreva-se, curta, permaneça, não por hábito, mas porque você reconhece que essa jornada é sua e merece ser continuada.